Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vai ser o vídeo no qual eu vou fazer com vocês uma retrospectiva literária do meu ano de 2024. Então eu pretendo mostrar e comentar brevemente aqui com vocês sobre todos os 22 livros que eu li no ano passado. E esse foi um ano um tanto quanto difícil pra mim em alguns quesitos assim na vida, e esses quesitos acabaram impactando muito no meu ritmo de leitura. Vivi uma breve ressaca literária aí, que eu quero ir comentando com vocês ao longo desse vídeo. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Eu acho que em nenhum dos outros anos do canal eu fiz alguma retrospectiva literária assim. E também acho que eu nunca cheguei a falar com vocês sobre todos os livros que eu li em determinado ano, de forma resumida e geral, como eu vou fazer nesse vídeo aqui. Então por isso que eu tive ideia de gravar esse vídeo, porque foi um ano bem atípico pra mim nas leituras, e eu acho que podia gerar umas discussões interessantes aqui, e também porque, apesar de eu ter lido poucos livros, principalmente relacionado aos outros anos de leitora da minha vida, fiz leituras incríveis, como já deu pra vocês terem uma ideia, baseado num dos últimos vídeos que vai ter saído quando esse vídeo sair, se não o último, que foi sobre os melhores livros de 2024. Então, antes de mostrar os livros e conversar sobre o meu ano literário, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste de conhecer o canal e que você queira acompanhar o canal. Então já se inscreva, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. Deixe o seu like nesse vídeo se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. Deixe um comentário para mim me falando como foi o seu ano literário de 2024, se você leu mais livros ou menos livros do que você costumava ler nos anos anteriores. E me conta qual é a sua perspectiva para esse ano de 2025 que está se iniciando. Eu estou muito animada, muito empolgada com as leituras que eu pretendo fazer nesse ano. Mas se você já me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo ao vídeo também. Espero que você esteja gostando desses conteúdos que estão saindo recentemente no canal. Enfim, chega de enrolação, vamos aos livros. Eu tentei separar na ordem certinha, do primeiro livro ao último que eu li no ano, e aí eu vou ir fazendo a retrospectiva literária conforme eu for ir falando sobre esses livros. Bom, eu comecei 2024 muito empolgada, como eu acho que eu começo todo ano, e animada para ler muitos livros. E eu me lembro que eu decidi começar o ano lendo Cartas de Maresi, da Maria Turczkaninoff. Inclusive esse entrou para os melhores livros do ano, porque ele encerra uma trilogia, que é essa trilogia, que é As Crônicas da Badia Vermelha, que se inicia com Maresi, depois a gente tem Naondel, e por fim esse livro aqui. Mas aí, consequentemente, além desse livro ter virado uma das melhores leituras de 2024, essa trilogia também entrou para as favoritas do meu coração. E assim, gente, eu reforço aqui novamente, se você não conhece essa trilogia, se você nunca leu Maresi, eu deixo essa indicação aqui. Mas são histórias muito fluidas, muito interessantes, e que vão contar sobre personagens mulheres muito fortes, como a Maresi, que é a principal, a protagonista dessas histórias. E essa é uma trilogia de fantasia. É uma fantasia bem pé no chão, como eu disse no vídeo de os melhores livros do ano, mas é uma fantasia muito mágica ao mesmo tempo, nos quesitos em que ela se propõe. Então, só para eu falar rapidamente aqui, nesse mundo, as mulheres, assim como no nosso mundo real, infelizmente, sofrem de diversos tipos de violência. Mas aqui, algumas mulheres se juntaram a sua força ali em um grupo e criaram a Abadia Vermelha, que ficava em uma ilha. E elas tornaram esse lugar um lugar de segurança, de refúgio para mulheres que tinham esse interesse em estudar, principalmente, e em ajudar outras mulheres a fugir de violências, de lares problemáticos. E também muitas mulheres eram mandadas para lá por sua família para poder ter uma perspectiva melhor de vida. E eu fiquei extremamente feliz de fazer essa leitura. Essa era uma série que eu queria ler fazia muitos anos, porque eu tinha aquela sensação de que poderia se tornar livros favoritos da minha vida, e essa sensação se cumpriu, e foi maravilhoso fazer essa leitura. Então, se você gosta de livros de fantasia diferentes, que fogem do comum, fica aí essa baita recomendação, você precisa conhecer essa trilogia. Em seguida, ainda em janeiro, eu peguei para ler o meu primeiro Stephen King do ano, mas aí eu peguei Jogo Perigoso, que era o próximo na ordem cronológica. Se você não sabe, eu faço a leitura dos livros do Stephen King em ordem cronológica.
Eu tenho esse projeto aqui no canal desde quando o canal se iniciou, ou eu acho que antes do canal ter se iniciado, eu iniciei esse projeto mesmo. E eu documento, eu gravo, né, todas as minhas leituras e faço vídeos separados e posto aqui no canal. Então tem uma playlist, vou deixar ela aqui nos cards pra você ir lá dar uma olhada, porque essa é uma história que vai falar sobre violência contra as mulheres, principalmente sobre relacionamentos abusivos também. Esse é um dos livros do King que eu recomendo pra quem quer ler um thriller, também pode ser considerado, talvez, mas eu acho que é mais terror psicológico mesmo. Mas que não dá pra você largar, sabe? Que você vai querer devorar o livro. Eu recomendo O Jogo Perigoso, porque é um livro mais curto do King. Ele não tem nem 400 páginas e o King é conhecido por ser prolixo, né? E, na minha opinião, ele não é tão prolixo assim nesse livro. Aqui a gente vai conhecer a Jessie, que é casada com o Gerald. Eles estão ali há muitos anos, já casados, e pra apimentar esse relacionamento que já caiu ali na rotina, eles vão passar um fim de semana em uma casa no campo ali, uma casa no meio do mato, só os dois. E obviamente, gente, que isso não vai dar nada certo. Eu não vou ficar contando muitos detalhes aqui. Mas, gente, é uma história muito perturbada, porque a Jessie vai se ver em uma situação perigosa. A Jessie vai precisar sair sozinha de uma situação quase impossível ali. E ao longo da trama, além da gente estar acompanhando a Jessie passando por esse sufoco ali, a gente também vai acompanhar os pensamentos dela, porque ela fica divagando bastante. Ela acaba lembrando de momentos problemáticos e de abusos que ela sofreu na vida, né, dela no passado. Então, gente, esse é um livro que é muito perturbador, sim. É um livro que em alguns momentos ele pode ser até meio claustrofóbico, eu acredito, mas é uma leitura sensacional, eu recomendo pra caramba. Então esse foi um livro que eu acho que foi 5 estrelas no final das contas. Em seguida eu peguei pra ler um dos livros que eu tinha comprado na Black Friday de 2023, eu acho que foi em janeiro ainda também. Sim, foi em janeiro, que foi O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse aqui também apareceu no vídeo de melhores do ano. E eu sempre viro muito fã de histórias assim, que mexem muito com os nossos sentimentos e que são capazes de extravasar as páginas ali do livro e realmente mexer com a nossa vida, fazer a gente pensar sobre a vida, refletir sobre várias questões aí. E esse livro foi um desses. É uma história curtinha, gente, é um livro que dá pra você ler facilmente, tranquilamente, de um dia pro outro. E é uma história, como eu disse, muito emocionante e até muito sensível, porque aqui a gente vai conhecer o Zezé, que é um garotinho de 6 anos. E ele tem problemas familiares, ele não é cuidado, ele não recebe carinho e amor. E ele é uma criança conhecida como uma criança atentada. Mas ele só tem 6 anos, gente, ele é uma criança descobrindo o mundo ainda. E ele não acaba recebendo a atenção e o cuidado que ele deveria nessa idade. E ele é um garotinho muito inteligente, então ele fica refletindo sobre as escolhas dele e sobre se ele realmente não tem jeito, se ele realmente não merece esse amor. E é muito bonito a gente ir acompanhando a história, mas é uma história extremamente triste. É um livro que vai fazer você chorar, provavelmente. Eu acho que eu chorei lendo esse livro. Se eu não chorei, eu fiquei bem emocionada mesmo. E é uma daquelas histórias que, assim, você precisa ler em algum momento da sua vida. Então, não fique adiando como eu adiei por tantos anos. E pegue esse livro pra ler. É uma leitura deliciosa. E no final das contas, eu acho que eu dei 5 estrelas também pra esse livro. Aí eu acho que em fevereiro, eu comecei lendo um livro. Comecei a ler Pesadelos e Paisagens Noturnas 1, do King, que é um livro de contos que foi dividido no volume 1 e no volume 2. Já vou mostrar aqui. Mas eu li esse primeiro livro. E aí, quando eu terminei ele, eu peguei um outro livro. E depois que eu fui ler Pesadelos e Paisagens Noturnas 2... Mas esses 2 livros também já tem vídeo aqui no canal, na playlist do projeto Lendo King. E assim, no final das contas, eu gostei, só que eu não amei. E esse primeiro volume, principalmente, tem contos que eu amei sim e que eu fiquei, nossa, super empolgada de fazer a leitura. Mas nesse segundo livro, a maioria dos contos não me agradou. Então, assim, esses foram alguns dos livros que ao longo desse ano também me fizeram repensar um pouco a maneira em que eu ando lendo contos. Comentei sobre isso num dos últimos vlogs que saíram aqui no canal, mas é algo que sempre me incomoda, a inconsistência da qualidade dos contos. Por quê? Tem livros do King de contos que eu sou completamente fã, eu vou defender eternamente, como Os Sombras da Noite, que foi o primeiro dele que eu li, vou deixar a capa aparecendo aqui pra vocês. Mas aquele lá, gente, pra mim é perfeito, porque é como deveriam ser contos, na minha humilde opinião, tá?
Lá naquele livro tem cerca de 20 histórias super curtas, super rápidas de serem lidas. Tem um ou outro contos ali que são um pouco maiores, mas a maioria é super curta mesmo e rápida de ler. E são histórias interessantes, intrigantes e que tem mais aquele ritmo frenético mesmo. Já nesses livros isso não acontece. Esses livros mesclam sim terror. Inclusive, gente, essas capas, não sei se dá pra ver direito no vídeo, mas quando eu vi essas capas eu pensava, nossa, vão ser histórias pesadíssimas, vão ser histórias, sabe, tipo de filmes que a gente assistia nos anos 2000 de horror, aquele horror bem trash, assim, bem slasher, gore, sabe? Mas não foi, gente. Isso foi algo que me chateou um pouco. Então, assim, o primeiro volume eu gostei bastante. E o segundo, teve um conto aqui, gente, especialmente que o King resolveu falar sobre beisebol durante, sei lá, umas 80 páginas. E, nossa, foi um sofrimento pra acabar. Mas aí, entre esses dois livros, eu li A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Finalmente também, gente, esse é um daqueles clássicos que eu queria ler e que estava no meu wishlist, assim, há anos. E que eu sempre ouvi falar muito bem, que todo mundo favorita esse livro e coisas do tipo. E eu entendo o motivo, tá? Esse é um livro que vai contar sobre uma estudante de jornalismo, se eu não me engano. Ela se chama Esther Greenwood. Eu estou lendo aqui porque eu sempre me esqueço o nome dos personagens. Mas ela vai parar em Nova York porque existe um estágio ali, uma oportunidade para ela de trabalho, de conhecimento mesmo. E acaba que ela e várias outras jovens ficam convivendo ali em um prédio e trabalhando juntas. Mas a Esther passa por algo muito comum, eu diria, nessa faixa etária que ela tá. Eu não me lembro quantos anos ela tem, tá? Mas nessa faixa em que a gente está trabalhando e estudando ao mesmo tempo e surtando a todo momento, que você não sabe o que você faz da sua vida, que você fica se comparando com todo mundo ao seu redor, ela acaba entrando em uma depressão que vai se aprofundando e vai ficando cada vez mais séria, mais grave, até o ponto em que ela é internada em uma clínica psiquiátrica. E tem vários momentos aqui da história em que ela realmente não vê sentido em seguir vivendo. Então esse é um livro que vai tratar sobre esse tema super importante, da saúde mental. Não virou um favorito da minha vida, mas é um daqueles livros em que eu entendo a importância dele, eu entendo os motivos que fizeram ele se tornar um clássico. E eu gostei sim, eu consegui apreciar bem a leitura. Eu não lembro se eu dei 4 ou 5 estrelas para esse livro, mas eu li ele em fevereiro de 2024. E aí vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Esse livro, junto com Pesadelos e Paisagens Noturnas, já foi, acho que, aumentando aí essa possibilidade de eu ter uma ressaca literária que ela chegou, no meio do ano, mais ou menos. E em seguida, gente, mais um livro que eu acredito que tenha configurado para essa questão da vontade, de ler ter sumido da minha vida, foi que eu peguei para ler um livro que eu queria também ler há muitos anos e que eu tinha perspectiva de se tornar um favorito, porque eu tinha gostado dos outros livros dessa autora que eu tinha lido, tinha amado realmente, tinha virado favoritos meus. E esse aqui eu tinha essa ideia, Só que eu acabei ficando muito frustrada com essa leitura, que foi A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Vi Schwab. Porque dessa autora eu já havia lido a trilogia de Tons de Magia e eu amei aquela trilogia. Eu fiquei louca para ler outros livros dela. E eu fiz essa leitura em março. Então, assim, vocês estão vendo que o ritmo de leitura já está decaindo bastante aqui, Estava, no caso. E aí, gente, esse é um livro meio que de fantasia, meio que de drama. A questão fantástica dele, não sei se todo mundo já sabe, já conhece essa história ou não, mas esse é um livro que ficou super hypado aí nos últimos anos. É que a personagem daqui, a Ed La Rue, ela, que é a protagonista do livro, ela vai viver muitos e muitos anos. Ela meio que vai virar imortal ali por um motivo, por um acordo, uma escolha que ela fez na vida dela para poder se livrar de um casamento que ela não queria, de uma vida que ela não queria levar realmente. E ela tem que aprender a lidar com isso. E além disso, tem a questão da vida invisível dela, que eu não vou contar porque eu não sei se todo mundo sabe o que é ou não. Eu não sei se essa parte da vida invisível é um spoiler ou não. Então, é um livro que ele vai muito também pro lado do romance e acredito que da romantasia. Eu não sei se ele se encaixa exatamente nesse subgênero, mas eu acho que pode sim. E aí, eu me frustrei porque eu achei que seria diferente essa história, mas eu acho que principalmente eu esperava mais. Embora a questão do romance aqui não tenha me agradado muito, e principalmente como as coisas se desenrolaram no final dessa história, foi algo que me deixou bem frustrada, assim, porque eu esperava que os personagens fossem tomar caminhos diferentes do acontecido.
Eu acho que o principal aqui da história acabou se perdendo no final, e aí eu fiquei muito chateada realmente com essa leitura. Não foi um livro que eu amei. Não odiei também, tá? Na maior parte dessa leitura eu tava feliz, tava tranquilo, tava curtindo ali. No final das contas, eu acho que esse é um livro 4 estrelas pra mim, porque ele foi uma boa leitura, não foi ruim, mas tiveram algumas coisas que foram me irritando ao longo da leitura. Principalmente, gente, os clichês. Nossa, eu vi tanto clichê aqui ao longo dessa leitura. E essa questão dos personagens irem pra um rumo que não me agradou também na história, isso acabou tirando uma estrela aí do livro, e aí ficou sendo 4 estrelas. E aí, em seguida, eu li um dos maiores, né, desse ano, que foi Casa de Folhas, do Mark Z. Danielowski. Nunca sei falar o nome desse cara, gente. Que eu lembro que eu li ele em março também, e eu lembro que eu fiquei surpresa com a rapidez que eu li essa história, porque eu só vi as pessoas falando, nem é falando mal. Depois que eu li esse livro, eu vi quantas pessoas falando mal também. Eu acho que eu entendi o motivo, mas eu não vou entrar nesse quesito aqui. Cada um tem a sua opinião e tá tudo certo. Mas eu ouvia principalmente as pessoas falando que era um livro muito difícil de ler. E eu entendo, gente. Realmente ele é um livro diferente do que a gente tá acostumado. Pela configuração, tanto pela configuração da história, de ser uma história dentro de outra história, mas também pela configuração das páginas mesmo, que em diversos momentos tem várias notas em formatos estranhos. E eu já mostrei essa edição em alguns vídeos aqui, né, gente? É um livro muito maluco mesmo. É um livro muito interessante e é uma leitura com certeza única. Vai ser uma experiência única você ler esse livro. E eu gostei não só da história, mas da forma que o autor configurou também, conseguiu amarrar ali no final das contas essas histórias. E eu acho que é um livro que dá pra gente refletir bastante, conversar sobre vários temas aqui, como a questão da sanidade humana mesmo, só assim, uma coisa básica, né, tranquila. E assim, não foi um livro que eu amei cada aspecto dele, virou um favorito, nossa, assim, vou querer reler esse livro 1000 vezes. Não, mas vai ser um livro que eu vou me lembrar durante muito tempo, gente. Esse aqui também já tem um vídeo completo, um vlog de leitura de quando eu estava lendo esse livro aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards também. Mas caso você nunca tenha ouvido falar nada sobre esse livro, tem um cara que se chama Johnny. E aí ele vai na casa de um senhor que apareceu morto ali, e ele encontra uns papéis, muitos papéis jogados na casa desse senhor, e ele resolve levar alguns desses papéis para casa para fazer a leitura ali, assim, normal, né, tranquilo. E quando ele começa a ler esses escritos, porque aparentemente ele começa a ficar louco também, e ele começa a acreditar que algumas coisas que estão acontecendo nessa história em que ele está lendo, que o senhor escreveu, estão acontecendo na vida dele também. Então, por isso que ao longo desse livro a gente vai acompanhar essas duas narrativas. E o que é essa história que esse senhor escreveu? É a história dessa casa de folhas, que era uma casa que existia ali em uma cidadezinha, um lugar meio afastado, e uma família foi morar lá. Mas essa casa vai se mostrar muito misteriosa e esquisita. Vão aparecendo portas ali que não deveriam estar ali. E um belo dia alguém decide entrar numa dessas portas e descobre que tem 1 milhão de portas dentro daquela e que não levam a lugar nenhum, mas levam a várias salas escuras, e todo mundo vai ficando meio louco nessa história. Então é basicamente isso, mas é maravilhoso. Então esse aqui eu sigo recomendando, e ele acabou sendo uma leitura 5 estrelas pra mim por conta disso. E aí, gente, eu li esse livro, foi incrível, foi uma experiência muito diferente, com certeza. Mas aí, quando eu terminei ele, eu decidi começar um super calhamaço, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas, apesar de eu estar amando o outro calhamaço, acho que foi... Não sei se foi por pegar um livro muito grande depois de um livro muito grande, ou se foi esses diversos acontecimentos desses outros livros que eu falei já, né, que eu fui entrando aí nessa ressaca literária. E eu não fiquei completamente sem ler em nenhum momento, só que eu fiquei uns 4 meses com o canal parado também. E eu não tava conseguindo concluir nenhum livro, eu não tava conseguindo começar nenhum livro novo também, eu não tava conseguindo avançar na leitura que eu tava fazendo, eu não tava conseguindo dar conta de nada. E aí o canal ficou parado, o Instagram ficou parado, e eu, né, fiquei meio que sem ler nada ali durante esses 4 meses. E aí, mais ou menos em julho, se eu não me engano, eu precisava retornar, gente, para os livros. Eu tava sentindo muita falta de ser leitora. E eu tava com muitos livros maravilhosos aqui em casa que eu queria ler. E aí eu escolhi um deles para reiniciar o hábito da leitura na minha vida.
E eu também tava dormindo muito mal nessa época e eu falei, bom, vou tentar fazer algo que eu já fiz muitas vezes, que é fazer um ritual do sono mesmo. Aquilo que eles falam de limpeza do sono, pra você ficar sem mexer na internet, sem mexer em celular, em telas, né? Algum tempo ali, uma meia hora, uma hora antes de dormir. Eu escolhi Caninos Brancos do Jack London pra fazer isso. E foi perfeito, gente, porque esse é um livro delicioso de você ler. É um clássico, sim, ele foi escrito há mais de 100 anos, mas é uma daquelas linguagens tão tranquilas, sabe? Eu achei também em diversos momentos uma escrita até bastante poética e muito bonita mesmo de você ler e de você ir acompanhando essa história. Esse livro começa muito despretensiosamente, contando a história de dois caras que estão lá no Ártico, tentando se salvar também, mas aí começa a aparecer uns lobos selvagens e depois essa história vai mudar o foco dela para a vida desses lobos e de uma loba específica. E aí dessa loba a gente vai conhecer o Caninos Brancos, que é o personagem principal, protagonista dessa história, e a gente vai passar a acompanhar a vida do Caninos Brancos, que é um lobo selvagem, mas que tem meio que uma descendência ali de cachorros, né? A gente vai acompanhando a mente, principalmente, ali do Caninos Brancos, nesse conflito em diversos momentos entre os seus instintos selvagens e entre os seus instintos de animal domesticado pelo ser humano. E ele tem diversos conflitos ali com alguns seres humanos, mas depois também ele tem algumas amizades. E é uma história deliciosa de acompanhar. Eu amei muito esse livro. Era um livro também que eu queria ler há muitos anos e finalmente eu fiz essa leitura e fiquei muito feliz por isso. E foi um dos livros, então, que foi responsável aí, eu acredito, por me fazer voltar a ter o hábito da leitura. Então eu fui lendo ele, gente, assim, sem nenhuma meta. Eu comecei a ler ele, eu não tinha voltado o canal ainda. E eu acho que eu não tinha voltado nem com o perfil no Instagram, porque eu realmente não queria me impressionar de maneira nenhuma. Eu queria só ler e aproveitar a leitura, e foi isso que eu fiz e foi excelente, realmente. Eu não sei falar nem quanto tempo que eu demorei pra terminar esse livro, deve ter sido cerca de 1 mês, porque eu realmente iniciei só lendo ele um pouquinho, bem, tipo um capítulo, umas 5 páginas antes de dormir, foi ótimo. Mas aí quando eu terminei ele, eu pensei, bom, eu já vou pegar outro pra eu seguir fazendo essa mesma coisa de ir lendo poucas páginas antes de dormir. E eu decidi pegar Hamlet do Shakespeare, porque também era um livro que eu queria ler há muitos anos. E anteriormente do Shakespeare eu só tinha lido Romeu e Julieta, que eu gostei muito quando eu li. E aí eu tinha comprado esse também na última, no caso agora na penúltima Black Friday. E eu falei, bom, vou pegar esse aqui, né? Porque eu já li Shakespeare, eu sei que são peças, e são peças muito tranquilas também de serem lidas. Apesar da linguagem já ser bem mais rebuscada e bem em desuso, né, eu diria, porque é mais um inglês bem antigo assim mesmo, apesar de eu ter lido em português, tá? Eu sei se tá entendendo, né? Enfim. Eu fui lendo bem aos pouquinhos também, e apesar desse aqui não ter se tornado um favorito na minha vida, eu também gostei bastante dessa história e eu fiquei muito feliz em finalmente conhecer, né, esse super clássico do ser ou não ser, do Hamlet, esse personagem que tá vivendo ali num espiral de loucura pela morte do pai dele e por ver o espírito do pai dele e pela mãe dele ter se casado de novo e tá meio que aquela conspiração ali no reino e muitas loucuras, muitas intrigas políticas. Então, assim, é um clássico por alguns motivos e eu fiquei muito feliz de finalmente conhecer essa história e entender esses motivos. Esse aqui eu acho que eu acabei dando umas 3,5 estrelas, 4 estrelas, por isso, por eu ter considerado uma boa leitura e eu entender, mas por eu não ter amado, sabe? Eu acho que foi basicamente isso mesmo. E aí eu lembro que enquanto eu ainda estava lendo Hamlet, nesse hábito aí, né, de ler um pouquinho antes de dormir, me deu uma vontade louca de ler algum livro do Stephen King, porque nessa época já fazia, sei lá, uns 3, 4 meses que eu tinha lido os últimos livros do King, que na época eram Pesadelos e Paisagens Noturnas. Eu tava com muita vontade. E eu tinha comprado um livro dele, agora não vou me lembrar quando que eu comprei esse, mas eu ficava olhando pra ele e eu ficava, gente, eu preciso ler esse livro, eu acho que vai ser muito legal ler essa história. E eu acabei pegando um dia também, assim, despretensiosamente, durante o dia, não foi à noite pra colocar no lugar de Hamlet, mas eu acabei pegando Insônia. E esse livro, assim como O Jogo Perigoso, também foi uma agradável surpresa, porque eu achei que eu iria gostar dessa história, mas não do tanto quanto eu gostei. E assim, eu também não sabia sobre o que se tratava esse livro. E foi muito legal descobrir que não só se tratava sobre insônia, obviamente, né, porque esse é o título da história, mas foi muito interessante ver que era uma história sobre um senhor aposentado
e que estava ficando viúva ali, né, que ficou viúva bem no iniciozinho da história. E ele tentando processar esse luto, passar por esse período sozinho. Então é uma história que tem muito sentimento envolvido, muitas emoções ali. De muita gente ver e falar, nossa, vai ser um livrão de terror. Gente, eu não acho que é nem de longe um livro de terror. Eu acredito que esse aqui é um dos livros do King que se configura em drama, principalmente. E talvez um pouquinho em fantasia, porque aí o que acontece? O Ralph, que é esse senhor, ele vai começar a ter essa insônia, só que ele vai começar a ver coisas muito esquisitas enquanto ele está passando por essa insônia, principalmente ali no período da noite. Ele vai começar a ver seres que não deveriam estar ali, que aparentemente ninguém mais vê. E esses seres são meio que sobrenaturais. Pelo menos mais pro final aqui da história, aparece um personagem que está completamente ligado com a Torre Negra, que é a série de fantasia super famosa e gigante aí do King. Então por isso eu acredito que esse livro também possa se configurar um pouco como fantasia, mas é algo bem tranquilo. E esse aqui já é um calhamacinho, né, gente? Eu acho que esse livro tem umas 700 páginas. Apesar disso, é uma história muito gostosa de se acompanhar. Eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura, fiquei muito surpresa mesmo. E eu acabei amando esse livro. Esse aqui também tem um vídeo completo só sobre ele aqui no canal, então você pode ir lá assistir, porque lá eu faço várias reflexões, eu falo pra caramba sobre como eu gostei dessa história, gostei de conhecer esse livro, gostei de conhecer esse outro lado do King também, porque eu acho que antes desse livro eu só tinha lido um pequeno conto que se tratava sobre personagens mais velhos, e tem muitas questões aqui, muitas reflexões mesmo sobre a velhice, sobre a solidão dessa fase e talvez principalmente sobre o luto que é tratado em diversos momentos aqui da história. Então assim, é um livro mais diferente do King, diferente dos clássicos de horror que são tão conhecidos dele, e é um livro que eu amei ler e eu ainda deixo essa recomendação aqui. Esse que eu não me lembro se eu acabei dando 5 estrelas pra ele ou 4 estrelas e meia, agora eu realmente não me lembro, mas eu amei muito essa história. E aí depois que eu terminei Insônia, eu pensei, bom, agora eu vou focar nesse calhamação que eu tô lendo, porque eu sei que eu vou amar essa história, com certeza, e eu quero voltar pra esse mundo, já estou com saudades. E eu estou falando desse calhamacinho aqui, que é a Palavra de Radiância, do Brandon Sanderson, que é o segundo livro de Os Relatos da Guerra das Tempestades, essa série de fantasia épica super renomada do autor e que, enfim, gente, está sendo trazida completa aqui para o Brasil pela editora Trama. Agora, no final de 2024, já foi publicado aqui Sacramentadora, que é o terceiro livro. E eu acho que isso me empolgou também a continuar e concluir essa leitura, porque eu tava louca pra seguir lendo essa série. E esse livro, gente, é tão maravilhoso que ele sobreviveu à ressaca literária. Porque, como eu disse, eu não conseguia ler nada, eu não conseguia iniciar nem terminar nenhum livro, mas eu não larguei esse aqui em nenhum momento. Eu comecei ele logo depois de terminar Casa de Folhas, e enquanto eu ia lendo esses outros livros que eu falei, e também enquanto eu estava nessa pausa aí, eu seguia lendo, gente, nem que fosse um capítulo dele por semana, eu me forçava a ler. Me forçava assim, porque eu não estava com vontade de sentar e ler um livro, mas toda vez que eu pensava nessa história eu ficava encantada e maravilhada, e eu morria de saudade de voltar pra ela. Então eu acabava lendo nem que fosse uma página por dia, mesmo que eu não desse conta, sabe? Dessa questão, eu acho que vocês entendem isso, de a gente realmente não dá conta de ler, parece que o seu cérebro não consegue focar ali pra você sentar e ler um capítulo de um livro de uma vez, sem ficar viajando, sem ficar pensando em outras questões da vida, sem ficar mexendo no celular. E mesmo assim, eu não larguei esse livro. E quando eu terminei Insônia, eu me lembro, dá pra vocês verem, tá? Assistirem no vlog de Palavras de Radiância, que já está aqui no canal. Mas eu me lembro que eu tava mais ou menos na página 500, assim, mais ou menos um terço quase desse livro, né? E depois que eu terminei Insônia, eu falei, vou pegar esse livro e vou ler de uma vez agora. E foi maravilhoso, gente, que leitura incrível, que leitura sensacional. Eu senti todas as emoções, acho que possíveis de um ser humano sentir enquanto eu tava lendo isso aqui, esse calhamaço. E apesar de ser um livro de mais de 1.200, 1.300 páginas, você vai ficar com saudade depois de você terminar de ler. Você vai falar, por que não tinha mais páginas? E agora, o que eu faço da minha vida? Foi isso que aconteceu comigo, eu terminei esse livro louca pra já começar o próximo. Mas na época não tinha sido lançado ainda, agora já foi lançado o terceiro. E eu pretendo ler ele logo no começo agora de 2025, porque essa história é sensacional. Se você gosta de fantasia épica e você nunca leu isso aqui, você nunca leu O Caminho dos Reis, que é o primeiro livro, você precisa dessa chance pro Brandon Sanderson, você não vai se arrepender.
Estou aqui mais um dia para panfletar o nome desse autor tão querido, que escreve fantasia como ninguém, na minha humilde opinião, tá? Ele consegue amarrar todos os pontos ali, gente. Ele faz ser uma história completamente épica, realmente. Vai lá assistir os outros vídeos que tem aqui no canal, o vídeo sobre o Caminho dos Reis, caso você não tenha lido ainda o Caminho dos Reis. E se você já tiver lido, vai assistir o vídeo sobre Palavras Radiantes também, não tem spoiler. E assim, gente, é sensacional essa história. Se você não conhece ainda, você precisa dar uma chance. Em seguida, eu peguei outro livro do King pra ler. Eu acho que a gente já estava em outubro quando isso aconteceu, porque eu lembro que eu queria fazer um mês do horror aí de novo no canal. Acabou não dando muito certo, mas eu consegui ler uns 3 livrinhos. E o primeiro deles foi Dolores Claiborne, do Stephen King, que foi uma leitura que também me pegou desprevenida, gente, porque não esperava que eu fosse amar tanto esse livro. Eu só sabia que ele tinha uma pequena correlação com o Jogo Perigoso, que eu já havia lido. E aí a Suma lançou esse livro, relançou, né, essa edição, e eu fiquei, gente, louca pra ler esse livro. Não só por fazer parte do projeto Stephen King, mas porque todo mundo que eu via lendo ele, eu pensava, gente, que incrível, será que é bom mesmo assim? Eu preciso ler e descobrir. E eu acabei descobrindo que é um livro que não dá pra você largar. É um livro pra você devorar. Ele é super curtinho, ele não tem nem 300 páginas. E ele é um livro que não tem quebra de narrativa, não tem divisões de capítulos, nem de nada aqui. É só a Dolores sentada ali em um interrogatório, fazendo o monólogo dela, contando a história da vida dela. E você precisa conhecer essa história, gente, porque assim como eu disse mais pro início do vídeo, falando sobre o Jogo Perigoso, o King escreve ótimas histórias com personagens femininas como protagonistas, como mulheres extremamente fortes saindo de situações ferradas ali na vida delas. E esse é um desses livros sensacionais. Esse aqui acabou se tornando um dos meus favoritos do ano. Não sei se é porque eu amei tanto a Dolores, porque eu amei muito ela, essa personagem incrível, mas eu amei também essa história de você devorar e você ficar completamente imerso ali, pensando, meu Deus, que loucura, o que tá acontecendo aqui? O que é que vai acontecer no final desse livro? Onde que a Dolores vai chegar com esse relato? E se você nunca leu, você precisa ler também. Também tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, caso você queira assistir. Não contém spoilers, assim como os outros que eu falei. E virou um dos melhores do ano, gente. Eu não esperava, mas virou e foi incrível. Depois eu peguei pra ler O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Esse aqui já tem um vídeo, tipo resenha, curtinho aqui no canal também, caso você queira ir lá assistir e saber mais sobre essa história. Que acabou se tornando também um favorito, eu acho, da minha vida. Um livro que eu gostei demais de conhecer e fazer essa leitura. Esse aqui é um clássico da literatura gótica e eu percebi neste ano que eu gosto muito de literatura gótica. E esse livro foi realmente uma aventura, assim, e foi uma leitura muito boa de se fazer. Foi que vai se passar ali nessa ópera de Paris e no subterrâneo dessa ópera, principalmente, com esses personagens tentando descobrir quem é esse fantasma que circula pela ópera, quais são as intenções dele e o que vai acontecer. Mas no final das contas, esse também é um livro que eu acho que pode despertar várias emoções na gente. E é um livro muito interessante, eu gostei muito dessa história. Não acho que seja um livro de terrorzão assim, mas é aquele terror gótico, assim, do melhor na minha opinião, gente. Eu amei realmente conhecer essa história. Depois eu peguei pra ler o segundo volume dos contos do Edgar Allan Poe e eu fiquei muito feliz em finalmente pegar esse livro pra ler, porque eu tinha lido o primeiro volume fazia muitos anos. E fazia muitos anos que eu não lia nada do Poe. E ele seguia sendo um autor favorito meu, mesmo assim. E eu peguei esse livro pra ler achando que eu fosse devorar ele. Isso não aconteceu e me deixou meio chateada. Mas eu gostei da maioria das histórias aqui. Só tiveram uns 2 contos ou 3 ali que não me agradaram. Mas além de contos, esse livro aqui, esse segundo volume, também tem alguns poemas e tem umas cartas escritas pelo Poe que eu amei conhecer mais sobre a vida dele, que foi extremamente triste, extremamente sofrida, gente. E se você quiser saber mais sobre o Poe, também já tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo um pouco sobre esse livro e sobre as outras histórias que eu li dele também. E, gente, segue sendo um dos meus autores favoritos, tá? O Edgar Allan Poe. Se você nunca leu nada dele, vá lá assistir o vídeo e fique com vontade de ler, porque ele é um autor sensacional. Ele é um autor muito melancólico e dramático, sim. As histórias dele são bem voltadas para assunto de morte e coisas do tipo, sim. Mas é maravilhoso, gente, ler os livros dele.
As histórias dele são uma delícia de ler. São aqueles clássicos assim que eu sigo recomendando para todo mundo, porque é uma linguagem muito acessível e a maioria das histórias dele são muito tranquilas de ler e muito fluidas também. E como eu já estava nessa pegada de clássicos do horror, eu decidi finalmente fazer a leitura de O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E que escolha maravilhosa, gente! Também foi incrível essa leitura. Eu amei muito esse livrinho curtinho que dá pra você ler de uma vez, então não tem desculpa pra você ficar postergando essa leitura também, tá? E é muito legal você entender por que que se chama O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Eu também gravei um videozinho resenha só sobre esse livro aqui no canal, então caso você ainda não tenha assistido, vá lá assistir, vou deixar ele nos cards aqui. O Médico e o Monstro tem alguns motivos para ele ter se tornado um dos grandes clássicos da literatura de horror e da literatura gótica de horror também. Um desses motivos é explorar a mente humana e tentar entender as loucuras que se passam ali nela, tentar entender algo dos mais básicos ali das questões de ser humano mesmo, que é a dualidade entre o bem e o mal. Eu não vou dar spoiler, tá? Mas você precisa conhecer esse livrinho. Esse aqui foi 5 estrelas e eu fiquei louca pra ler outras histórias do Robert Louis Stevenson, então se você já tiver lido, me conta aí. Se eu não me engano, A Ilha do Tesouro também é dele, e eu quero muito ler esse livro em breve. Em seguida, eu li Os Quatro Ventos, da Christine Hanna, que assim, gente, foi um livro que eu achava que eu ia amar. Eu acabei não amando, mas eu acho que eu amei a autora, talvez. Eu não sei muito bem, gente, o que aconteceu aqui. Porque essa é uma história de drama familiar, que a gente vai acompanhar a Elsa, e ela mora ali no Texas, nos Estados Unidos, e ela está vivendo ali, a família dela está passando pelo período da Grande Depressão. Então é uma história que vai falar muito sobre essa época, sobre aquilo que aconteceu, né, gente? Muita tristeza, muita pobreza, muita morte, infelizmente. Muitas famílias vivendo em condições miseráveis e nada dignas, mas lutando ali para sobreviver e para conseguir cuidar dos seus dia após dia. Então é uma história muito repleta de drama mesmo, de sofrimento. Não gostei muito do desenrolar da história, do meio pro final. Na verdade, nem é do meio. Acho que dá pra dividir esse livro em umas 4 partes. No início eu não tava gostando, eu tava muito irritada com os personagens. Depois eu gostei do desenvolvimento ali daquela família. E depois, no finalzinho do livro, eu já tava muito irritada de novo. Mas, sabe, foi uma montanha-russa de emoções. Eu acabei gostando bastante da história no final das contas. E eu acabei, principalmente, eu acho, ficando com muita vontade de conhecer outros livros da autora. Então, se você tiver essa recomendação, me deixa aí nos comentários, tá? Depois eu li um dos melhores livros do ano, e acredito que da minha vida, que foi Matéria Escura, do Blake Crouch. Gente, eu sou muito fã de ficção científica, mas fazia muito tempo que eu não lia nada desse gênero, e esse livro foi algo maravilhoso. Foi tudo que eu tava precisando, sabe? Na época foi tudo que eu tava precisando, e ele é excelente. E eu deixo mais uma vez aqui essa recomendação, caso você nunca tenha lido esse livro, assim como eu fiz de demorar muitos anos aí pra pegar ele pra ler, você precisa ler ele. Também tem um vlog de leitura só sobre ele e sobre os vários surtos que eu tive fazendo essa leitura aqui no canal. Mas é sensacional, gente. É um sci-fi de primeira e é um sci-fi misturado com thriller e que vai envolver várias questões de física quântica que parecem muito malucas, mas que fazem total sentido ali dentro da história. Em que a gente vai acompanhar um personagem que vai ter que passar por vários perrengues ali pra tentar retornar pra vida dele. Basicamente é isso, tá? Mas tem muita coisa envolvida aqui. Tem muitas reflexões também sobre a vida. E esse é um daqueles livros que dá pra gente tratar muito sobre o e se eu tivesse escolhido tal coisa? Onde a minha vida estaria hoje? Esse livro gira praticamente em torno dessa pergunta e ele traz umas respostas bem interessantes também, então virou um favorito da minha vida com certeza. Aí, gente, eu fui no Sebo, né, lá em Rio Preto, eu gravei um vlog aqui pra vocês, indo lá, trocando uns livros maravilhosos. E eu já peguei ali pra ler um desses livros, um curtinho que eu queria ler há muitos anos, que foi A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. O Jorge Amado é um dos meus autores favoritos também. E fazia muito tempo que eu não lia nada dele. Eu acho que eu tinha lido só no começo do ano passado, quer dizer, agora do ano retrasado, né, gente, 2023. Em 2024 eu não tinha lido nada dele, e aí chegou no finalzinho do ano eu consegui ler o livro dele, e eu fiquei muito feliz com essa leitura, porque esse é um livro muito curtinho. Acredito que é um livro que entra naquele gênero tragicômico, que vai falar de tragicomédia, porque é uma história trágica, porque o Quincas ele morre ali,
Mas é uma história muito cômica por conta da maneira que essa morte e talvez principalmente o velório dele acaba acontecendo. Se você quer uma história curtinha para você conhecer mais do Jorge Amado, você precisa ler esse livro. É realmente maravilhoso e sensacional. E aí eu acho que em seguida eu consegui finalmente concluir um livro que eu tinha começado a ler, acredito que em outubro, no finalzinho de outubro, se eu não me engano, ou no começo de novembro, que foi A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Eu acho que esse foi o grande flop, fracasso aí desse meu ano de 2024, no quesito de livros. Porque esse livro, gente, não me agradou nem um pouco, esse livro me deixou muito frustrada. Eu não vou me estender aqui, tá? Eu já falei bastante sobre isso nos últimos vlogs que saíram aqui no canal. Mas esse é um livro de contos, como diz no próprio título, e eu queria muito ler esse livro por conta do conto A Loteria. Eu sabia que era um clássico do horror esse conto e que todo mundo falava muito bem, mas nem esse conto, gente, foi tudo isso pra mim. Então eu fiquei muito chateada, principalmente com os outros contos, talvez. Esse A Loteria e mais uns 2 contos aqui ainda salvam o livro um pouco, assim, um pouquinho só. Mas todos os outros, sei lá, 20 contos que tem aqui, gente, foram muito difíceis de eu ler. Sério mesmo. Foi muito difícil ler e não largar esse livro. Eu talvez devesse ter largado esse livro e ter feito outras leituras. Mas agora já foi, né? Eu li ele, tá lido. Só que assim, não recomendo, tá? Se você quer ler algo da Shirley, leia Assombração da Casa da Colina, que é a outra recomendação que eu posso dar, porque é o outro livro dela que eu li até hoje. E eu ainda quero ler pelo menos mais um livro da autora, mas eu acho que vai demorar agora bastante, porque esse aqui realmente, assim, não gostei, não foi pra mim. Aí no Natal, gente, estamos acabando o vídeo agora, faltou só mais 2 livrinhos. No Natal eu peguei pra ler finalmente uma canção de Natal do Charles Dickens, que foi maravilhoso. Eu gostei muito de ter essa experiência de pegar um livro pra ler na época ali. Essa é uma história extremamente clássica, mas é uma daquelas histórias clássicas que não cansam. Que eu acho que você vai poder reler esse livro várias vezes ao longo da sua vida e você não vai se cansar. Porque a narrativa, a escrita do Charles Dickens é algo maravilhoso. É uma delícia ler o que esse homem escreve, gente. E as histórias dele são emocionantes, mexem ali com o ser humano mesmo. E foi muito legal conhecer o Scrooge, esse cara super ranzinza, e ver ele encontrando ali os fantasmas dos natais passados, presentes e futuros. É uma história muito clássica que provavelmente você já conhece alguma variação dela, alguma adaptação, como eu já conhecia. Mas ainda assim eu acho que vale super a pena fazer essa leitura. Foi um livro 5 estrelas pra mim e me empolgou mais ainda para que agora em 2025 eu leia outras histórias do autor. E aí, gente, vou mostrar o último livro de 2024, que eu terminei dia 1º de 2025, mas ele está aqui porque eu li 95% dele em 2024, que foi Violeta, da Isabel Allende. Eu comecei esse livro, se eu não me engano, no final de novembro ainda, ou nos primeiros dias de dezembro, algo assim. E eu fui lendo ele aos poucos ali em dezembro, e aí chegou mais no finalzinho do ano. Eu li bastante dele e, como eu disse, eu quase terminei ele no dia 31 de dezembro, só que ficou faltando umas 30, 40 páginas, bem tipo isso aqui, mais ou menos. E aí eu li esse finalzinho no dia 1º e foi um livro meio engraçado, assim, porque da Isabel Allende eu já tinha lido A Casa dos Espíritos e eu tinha gostado bastante daquela história. E eu acho que eu fui com essa mesma sensação, com essa mesma ideia de, nossa, eu vou amar do mesmo jeito esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a Violeta, né, que é essa personagem que vive 100 anos, então desde o iniciozinho da vida dela, ali em 1920, até o final da vida dela em 2020, durante a pandemia. Gente, esse é um livro que vai realmente acompanhar do início ao fim de uma pessoa, e a Violeta vai contar sobre todos os estágios da vida dela. Então é um livro que a gente vai acompanhar muitos personagens, muitas fases acontecendo ali na vida dela. E não é tudo que é extremamente interessante, pelo menos foi o que eu achei. Tiveram alguns momentos muito interessantes, mas tiveram outros momentos irritantes. E eu, no geral, eu não gostei da protagonista, da Violeta. Eu gostei mais de personagens ao redor dela e talvez de acontecimentos ali. Porque a Violeta mesmo, gente, não sei, eu fiquei pensando, nossa, uma pessoa vive 100 anos, ela não deveria ser mais sábia, talvez. Mas assim, ó, no fundo, eu acho que é um retrato do ser humano mesmo, de, sei lá, várias emoções, vários sentimentos.
vários erros que a gente comete ao longo da nossa vida também. Então, no final das contas, é uma história muito boa, eu gostei bastante. Eu não amei, tiveram coisas que me irritaram, como eu disse, principalmente a protagonista, mas eu quero muito ler outros livros da Isabel Allende. Não sei se nesse ano de 2025, mas ao longo da minha vida, com certeza. E assim, gente, eu encerro esse vídeo. Nossa, eu cansei, eu achei que daria menos trabalho gravar esse vídeo, mas eu tô bem cansadinha agora de tanto falar sobre tantos livros. Mas, gente, no final foi isso. Foi um ano bem atípico, que eu li bem menos do que eu gostaria de ter lido. Mas no final das contas eu fiz ótimas leituras. E assim, acredito que só de eu ter lido Palavras de Radiante já salvou o meu ano. Mas aí, além disso, eu ainda li Matéria Escura, eu ainda li todos os outros livros que eu falei no vídeo de melhores livros do ano. E foram todos livros que mexeram comigo de algum jeito ou de outro, então foi um ótimo ano de leitura, sim. Eu só gostaria de ter lido mais mesmo, mas eu espero poder fazer isso nesse ano de 2025 agora. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou, se você gosta de vídeos assim, se você gostou de assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário pra mim, de hypar o vídeo se tiver disponível pra você essa opção. E também, se você quiser me seguir no Instagram, no Scoob, os links vão estar na descrição aqui desse vídeo, assim como links para compras na Amazon. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima!